Gente, Vandique, queria entender essa pauta, né? Ninguém tem comentado muito sobre este assunto, sem levantar um sensacionalismo ou algo igual, mas a gente está vendo um movimento parecido com com a pré-crise que aconteceu nos Estados Unidos em 2008, quando o preço também das casas começaram a cair e a gente viu a questão toda envolvendo a valorização da questão das hipotecas, né, no mercado americano, que acabou gerando a crise do subprime, atingindo o mundo inteiro. Queria entender se, na sua visão, este cenário de hoje pode desencadear o mesmo cenário que aconteceu em 2008? Paula, a resposta do economista é sempre depende. As condições econômicas nos Estados Unidos hoje são muito diferentes, né? Condições prudenciais e a condição da macroeconomia são diferentes de 2008. Tá? Isso não quer dizer que os Estados Unidos estão isentos ou livres de uma potencial crise no mercado imobiliário. Mas o quantitativo, né, dessa crise, o impacto é certamente muito inferior do que aconteceu em 2008. E eu vou dizer para você por quê. Primeiro, nós temos hoje uma condição de assimilar os impactos de defaults em hipoteca por parte dos bancos são completamente diferentes de 2008. Em 2008 não existia esse colchão. Hoje existe esse colchão e os Estados Unidos está bastante calçado nessa relação. Segundo, tá certo? Que é um ponto bastante importante. Existe um teste de estresse que é feito, que a gente mede se a taxa de juros sobe mais 3%, qual é o impacto da taxa de juros na renda disponível do cidadão. E nos Estados Unidos, apesar de ser custoso, esse impacto é muito menor do que aconteceu em 2008. Então a gente tem melhores condições para pagadores e nós temos melhores condições para quem assimilaria o impacto desse. Tem um terceiro ponto. Nos últimos 5 anos, nós estamos no nível mais baixo de defaults no mercado imobiliário. Isso não quer dizer que eles estão blindados. Conforme o Fed aumenta a taxa de juro, isso vai tendo impacto, pessoas vão perdendo emprego porque a economia vai arrefecendo. E de vez em quando essas pessoas são forçadas a vender. A diferença hoje é que a renda disponível para o americano médio é maior, mesmo com o fator estressante do aumento de juros. É legal? Não, não é legal. É possível que alguém tenha que vender a casa? É possível. A gente está vendo isso porque o preço tem caído e tem caído rapidamente. Mas é bem diferente daquilo que a gente enfrentou em 2008. Diferente, né, do que, né, nesse ponto que você trouxe aqui, diferente do preço que cai do imóvel, a gente vê o preço das hipotecas subindo a níveis maiores, já registrados também nas últimas décadas. E você falou em relação à questão dos juros, aí é o ponto, acho que mais importante, né? Até onde exatamente esses juros maiores não impactam ou podem impactar de alguma forma a possíveis calotes em relação às hipotecas dessas casas? Essa é aquela pergunta de $1 trilhão, não é nem 1 milhão, nem 1 bilhão, tá certo? Ninguém sabe ao certo. Nós usamos estimativas rodando modelos econométricos, mas na econometria, na estatística, é sempre a partir de suposições de como a dinâmica vai funcionar. Por isso que a gente roda esse modelo, né, que ele estressa 3% a mais, 3% a mais. Hoje, a gente já está num patamar bastante elevado de taxa de juros nos Estados Unidos. Com a expectativa, eu tenho a expectativa que o CPI americano, que está em torno de 6% hoje, ele vai permanecer bastante pregado nessa marca se a gente não tiver uma taxa que realmente coloque o juro real no patamar de positivo. Hoje ainda continua negativa a taxa de juros. Por isso eu espero um aumento de mais 0,25 agora e ver como vai ser o impacto disso no mercado como um todo. Mas a grande preocupação do Fed, e contrário ao que eu prescrevo, eu acho que o Fed entrou num processo de arroxo monetário muito tarde e com doses baixas. E não conseguiu realinhar
né, ancorar as expectativas de inflação futura dentro da meta ou mais rapidamente em caminho da meta, como foi feito no Brasil. E essa é uma diferença muito grande entre o Banco Central brasileiro e o Banco Central americano. O Banco Central brasileiro, apesar de várias críticas, porque eu achei que no começo foi muito comedido, foi mais agressivo quando sentiu que a inflação ela tinha raízes mais profundas. O Fed tem medo de dar a vulga paulada que deveria ter sido dada, a meu ver, exatamente porque grande parte do net value, né, eu diria o valor líquido das famílias em termos de ativos, né, está dentro do item de investimento que são as casas, as moradias deles, que é o real estate, o imóvel que as famílias têm. É diferente do Brasil, porque a penetração de imóveis, né, o home penetration rate, né, que é a taxa de penetração, qual o percentual da população que é dona do próprio imóvel, nos Estados Unidos é muito alto. E faz parte do processo você virar um adulto nos Estados Unidos é comprar uma casa e casar. É bem conservador isso. Isso é o americano médio, não é o americano da Califórnia nem de Miami. É o americano médio. É o cara de Iowa, de Idaho. Esse é o americano de verdade. Então, o sonho americano é comprar uma casa e casar. Então, as pessoas atribuem muito valor e incorrem em dívidas para comprar essa casa e dívidas de 30 anos, que são as hipotecas longas. Né? Muito bem. Então, tendo em vista essa situação e tendo em vista que existe um arrefecimento da economia americana, a gente já nota esse arrefecimento, a preocupação está... Quanto é que vai ter de impacto a gente chegar próximo dos 6% taxa de juros, 5,5%, 6%, que é, em termos de juro neutro, deve estar aí, né? Isso é, falando do ponto de vista estatístico, mas deve estar entre os 6,5% e os 5,5% e 6%. E isso necessariamente vai impactar a renda disponível do americano, vai impactar negativamente as hipotecas, porque grande parte das hipotecas americanas foram incorridas com taxas de juro variáveis. Poucas pessoas, mas que conseguiram fazer um lock, né? Eles fecharam uma taxa que era maior do que os 3, mas permaneceu próximo de 4 por 30 anos. 4, 5%. Hoje, a taxa média de uma hipoteca saiu de alguns meses atrás de 3% para algo em torno de 6%, quase 7%, 6,5%. Quer dizer, é mais de 100% de aumento. Obviamente, nós temos uma economia que está mais calçada, bancos mais calçados e renda disponível mais preservada. No entanto, isso sempre vai ter um impacto. E dependendo da taxa de desemprego, a gente pode ter um problema sério com pessoas não podendo honrar seus compromissos de hipoteca. E aí a gente volta numa situação parecida, mas não igual a 2008, onde as pessoas não vendem as casas porque querem, mas porque precisam, porque não tem como. Mas a vantagem disso, esse é um ponto elementar, em 2008, muita gente que não podia comprar as casas, os apartamentos que compraram com taxas de juro baixa, mas compraram. Só que essas pessoas, qualquer movimentação na taxa de juro, estressando a renda disponível delas, elas não poderiam honrar a responsabilidade. Hoje nós temos uma condição totalmente diferente, porque grande parte dessas pessoas botaram muito dinheiro de entrada, uma vez que a taxa de juros era... Elas construíram equity, quer dizer, o percentual daquele imóvel que já pertence a elas, não pertence ao banco. Então hoje, com grande equity na casa, no apartamento, essa pessoa é menos provável de vender a casa naquele momento de desespero. Mesmo porque, se o preço da casa cai abaixo do valor da hipoteca, mas é uma hipoteca de 30 anos, essa pessoa tem mais 25 anos, tem mais 27 anos, tem mais 30, quase 30 anos para repagar isso. E necessariamente, tendo em vista o histórico dos imóveis americanos, eles vão voltar ao preço e talvez até ganhem um estímulo acima do valor da hipoteca. Então essas pessoas têm tempo. A diferença é,
Em 2008, o sujeito não tinha dinheiro para honrar a sua hipoteca mês a mês. Ele não tinha equity, o cara botou esse dinheiro, essa casa no mercado imediatamente. Só que isso acometeu muita gente ao mesmo tempo. Então o preço despencou de maneira precipícia. Nós temos um caso de redução dos preços, queda do preço, mas estamos longe dessa dinâmica de 2008.